Olá, o Tema Quente está de volta, discutindo a CPI do Cachoeira com os deputados federais Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Eu queria falar com o deputado Paulo Teixeira agora. O deputado Carlos Sampaio, me parece, tem um ponto importante, que de fato é a necessidade, e nós falamos um pouco disso no primeiro bloco, Paulo, de se investigar mesmo a Delta e as relações. Ele levantou aí questões de financiamento político, eleitoral, né, para o PMDB e para o PT, que teriam partido da Delta. Nesse sentido, na semana que vem, o PT vai votar pela convocação do Cavendish, vai aprofundar isso, ou o senhor ainda está naquela posição que o senhor se manifestou aí, preciso aguardar mais dados antes do Cavendish voltar? Olha, querido, ser convocado, perdão. Inicialmente dizer que a Delta financiou todos os partidos políticos, assim como outras empresas financiaram. Ela, como empresa que funcionava legalmente, instalada com muitas obras, tinha 30 mil servidores, funcionários. Financiou legalmente? Legalmente. Tá. E o PSDB, o PSB, outros partidos políticos. Em segundo lugar, dizer que a Polícia Federal diagnosticou que o envolvimento da Delta se deu no Centro-Oeste. No Centro-Oeste, através do seu Cláudio Abreu. E esse envolvimento, inclusive, arrastou a Delta inteira. O Cláudio Abreu é o diretor da Delta na região Centro-Oeste. Aparece em vários grampos da Polícia Federal. Em terceiro lugar, já quebramos o sigilo da Delta. Ela está sendo investigada. Convocamos o senhor Cláudio Abreu, quebramos o sigilo dele e quebramos o sigilo bancário, fiscal e telefônico de toda a Delta, da Delta Nacional. E como eu bem disse, que nas próximas semanas nós vamos voltar ao debate do senhor Cavendish. E nesta direção, a minha opinião, que nós não vamos blindar ninguém. Ninguém nesse país será blindado. Nem o governador Sérgio Cabral, do PMDB? Ninguém. Se houver evidências... O senhor acha que tem evidência para chamar o Cabral? Olha, até hoje não. Por que não há evidências? Porque ele não foi citado no inquérito da Monte Carlo, no inquérito da Vegas e no inquérito da São Michel. Qual é a relação? Por que ele foi debatido o tema Sérgio Cabral? Porque ele teve várias viagens com o Cavendish, tá certo? Agora, não tem ainda... A Delta é uma grande fornecedora do governo dele. É isso. Agora, o que nós não temos é a indicação de alguma irregularidade. E se houver, ele também será convocado. Deputado Carlos Sampaio, nesse ponto do governador Sérgio Cabral, que é do PMDB do Rio de Janeiro, sou como representante do PSDB, há evidência, há algum motivo que justifique a convocação do Cabral? Concordo com o deputado Paulo Teixeira, porque, pelo menos no meu enfoque, são duas as razões que levam uma pessoa a ir para uma CPI. Ou ela faz parte do núcleo criminoso, ou ela foi referida por pessoas ligadas ao grupo criminoso. E realmente o nome do governador Sérgio Cabral não aparece em nenhuma das hipóteses, não teria nenhuma então razão. É justo, é correto não chamá-lo. O correto é não chamá-lo. Qualquer chamamento do governador Sérgio Cabral agora teria uma conotação eminentemente política e mesquinha, porque não foi envolvido e não é do meu partido e nem da base do nosso partido. Por exemplo, estou falando com a isenção de quem é de um partido de oposição ao PMDB. Um outro ponto da CPI, o Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, ele engavetou ali a Operação Las Vegas durante o tempo. O PT cobrou isso muito duramente. O Gurgel deu uma resposta, dizendo, olha, eu engavetei porque eu achei que seria melhor para as investigações. A Cláudia Sampaio, que é mulher dele, é subprocuradora-geral da República, deputado Paulo Teixeira, chegou a dizer que fez isso a pedido de um delegado federal, a Polícia Federal negou. Pergunto para o senhor e queria também ouvir o deputado Carlos Sampaio. Vocês estão satisfeitos com a explicação que o Gurgel deu? Acham que ele agiu corretamente? Esse assunto vai ser esquecido, não vai ser mais tratado pela CPI? Eu creio que a resposta dele é insuficiente. Não é suficiente a resposta que ele deu. E vai acontecer o quê? Nós vamos ainda analisar o que fazer. Na verdade, nós não podemos, digamos, olhar o detalhe agora. O centro do debate é nós precisamos desbaratar essa organização criminosa que, na minha opinião, ainda continua articulada e agindo. Eu tenho uma série de demonstrações claras que ela continua agindo. Essa questão das ameaças, ela fez ameaça ao juiz, fez ameaça ao procurador, articulação de argumentos de defesa e de ataque. Então ela age, ela continua agindo e tem seus, digamos assim, seus tentáculos econômicos que ainda estão funcionando. Então o centro não é o procurador, mas nós vamos ainda tratar essa questão. Sua opinião, deputado Carlos Sampaio, sobre o Procurador-Geral da República, a explicação que ele deu? Até como promotor de justiça que sou, sim, há 26 anos. Colega? Colega, mas evidentemente que eu teria aqui um espírito crítico de se a postura dele fosse equivocada, eu diria. Eu tenho para mim, aliás, tive uma reunião com ele, procurei por ele como colega do Ministério Público e não como integrante da CPI, e ele repetiu para mim exatamente o que ele disse à CPI. Ou seja, até aquele momento da Operação Vegas não se tinha ainda os indícios necessários para pegar quem quer que fosse, particularmente com o foro
que tinha foro privilegiado como o senador Demóstenes. A esposa dele, que é procuradora, recebeu o delegado, juntos de comum acordo decidiram paralisar por 1 ano a investigação. O delegado nega, né? E ela confirma, portanto... Ela vai de um contra o outro. É uma situação que, obviamente, eu acredito efetivamente na postura do Procurador-Geral, que até agora agiu com toda a isenção necessária em todos os processos em que atuou. Inclusive, seja contra PSDB, contra PT, ele teve bastante isenção. Então, ele tem essa credibilidade. E, segundo eles, esse gesto acabou sendo profícuo. Por quê? Porque, de fato, depois de 1 ano, retomaram investigações e conseguiram apurar os envolvidos. Né? Uma outra opinião rápida dos dois a respeito da eventual convocação do jornalista Policarpo Júnior da revista Veja. Pelo que tem saído até agora, o deputado Paulo Teixeira apareceu, me parece que ele é uma relação jornalista-fonte, parece que também é um entendimento da Polícia Federal. Eu pergunto ao senhor, interessa ao PT convocar um jornalista? O PT pretende ou isso está esquecido? Kennedy, como eu disse, né, todos aqueles que se envolveram profundamente com essa organização criminosa, na minha opinião, têm que ser investigados. E se jornalistas se envolveram, terão que ser investigados igualmente. Nós agora estamos com os focos na organização criminosa, na economia dela, nos seus laços políticos. Nós ainda vamos avaliar todos os vínculos entre os jornalistas e aqueles que tiveram vínculos que precisam ser explicados, terão que explicar. Vai ser estudado ainda, só acho. Nós estamos estudando esse tema ainda, buscando na fonte primária, nas investigações, porque os jornalistas que se envolveram terão que se explicar na CPI. Na minha opinião, não há qualquer proteção ao crime de jornalista. A opinião de jornalista, sim. O jornalista pode falar o que ele quiser falar, menos o que a Constituição impede. Um crime, ele tem que pagar. Agora, se o jornalista cometeu um crime, ele tem que pagar. Bom, a gente tem uma posição diametralmente oposta. Diga. Nós entendemos que o Policarpo agiu dentro do jornalismo investigativo. Sim. Acho que a postura do PT, e aí até particularmente personalizando, porque ele exterioriza, ele consegue externar com muito mais propriedade esse sentimento do PT, o senador Collor, eles estão numa perseguição à revista Veja, uma perseguição ao jornalista, o que é muito ruim para a democracia, é muito ruim para a liberdade de imprensa. É evidente, e isso foi dito pelo delegado com uma pergunta feita por mim. Eu falei assim, mas eu queria saber do senhor que o seu sentimento, o senhor que esteve à frente da investigação, é de que ele fazia parte da organização criminosa ou ele se valia como fonte de alguém que depois descobriu-se ser chefe dessa organização criminosa? Ele declarou com todas as letras. Não, evidentemente o jornalista Policarpo tinha no Carlos Cachoeira uma fonte de informação e não se envolveu em absolutamente nada com organização criminosa. Daí porque eu encaro essa postura do PT como uma perseguição a alguém que, num dado momento, fez matérias jornalísticas contrárias ao interesse do PT, como ele já fez também contrárias aos interesses do PSDB, mas ele está no direito dele. Deputado Paulo Teixeira, esse argumento de que é uma perseguição do PT à imprensa, como é que o senhor responde a ele? Ele não é um argumento que responda ao problema. Por quê? Porque, por exemplo, o senhor Carlos Cachoeira, em alguns momentos, ele fez filmagem ambiental, num caso de um hotel em Brasília, o Hotel Naum. Aquela filmagem foi articulada com a Veja, e se ela foi uma filmagem ilegal, a Veja cometeu crime. Então, nós vamos analisar esse fato, porque o que eu acho que não pode ter alguém que ataque de maneira assim preconceituosa, mas não pode haver alguém que defenda de maneira já defender uma organização de imprensa que possa ter cometido crime. Na Inglaterra, os parlamentares tiveram a coragem de investigar o grupo daquele grande grupo jornalístico, colocá-los, inclusive puni-los. Nós vamos investigar. E nós temos do Rupert Murdoch. Do Murdoch, que acabou fazendo o mesmo, escutas telefônicas. Né? O que me parece ali que não era apenas uma fonte. Primeiro, eles sabiam que era um grupo criminoso. E segundo, também eles articulavam meios de obtenção de provas. Se isso aconteceu, é crime. E se cometeram um crime, eles serão, no mínimo, agora investigados. Deputado Carlos Sampaio. Apenas para esclarecer, que da forma como o deputado Paulo Teixeira passa, a impressão que se tem é que ele tem essas informações oriundas dos inquéritos que nós estudamos. Nada disso está nos inquéritos. Volto a dizer, quem presidiu o inquérito foi categórico. O delegado, que eu presumo que entenda da investigação tanto quanto nós, ou muito mais, foi categórico ao afirmar que a relação era nenhuma. Afirmar-se como ele fez hoje. Aqui, isso que eu digo que são informações que se confundem com ilações, nada tem a ver com a verdade dos fatos. Afirmar que a Veja estava mancomunada naquele episódio do hotel
vai muito além essa afirmação daquilo que está nos autos. Muito além. E esse tipo de afirmação, a mim me assusta, porque ele fala de uma forma que a impressão que tem é que ele tem provas dele que nós não conhecemos. Eu quero dizer o seguinte, as provas que eu trato aqui estão nos autos. E é por isso que nós estamos recuperando todas as ligações, todas as degravações, e nós estamos procedendo uma investigação. E ao proceder à investigação, se nós detectarmos o crime cometido, nós vamos sim processar. Então, eu acho que a postura de acusar sem provas é igual à postura de defender sem investigar. E nós achamos que tem que investigar essa relação do Policarpo com a quadrilha. Eu queria agora tratar o seguinte, o senador Demóstenes Torres, está prevista aí a votação no plenário do Senado, né, votação secreta. São deputados federais, eu pergunto, se fossem senadores, votariam pela cassação? Essa é uma. E a outra, acham que o voto secreto pode dar a ele alguma chance de escapar? Deputado Paulo Teixeira. Eu votaria pela cassação. Para mim, as relações entre o senador Demóstenes Torres e o senhor Carlos Cachoeira já estão comprovadamente, fartamente definidas. Ele agiu junto com a organização criminosa. Ele tem que ser cassado. Carlos Sampaio. Tem que ser cassado, mas eu tenho muito receio do voto secreto. Infelizmente, enquanto as pessoas continuarem votando sem que os seus eleitores saibam como é que ela se posiciona, nós abrimos uma grande brecha para que pessoas como Demóstenes, como disse o deputado Paulo Teixeira, e nisso concordamos, imagino eu, as provas são robustas contra... Talvez a gente concorde em outro aspecto. Nós dois também concordamos que o voto tem que ser aberto. Esse é o grande problema, mas a cassação é inevitável. E o voto fechado, dá a ele chance de escapar, Paulo Teixeira? Ele está conversando, né? Ainda que na Comissão de Ética foram 15 votos favoráveis e 0. O Senado fazer isso. O Senado brasileiro, ele se coloca em risco se ele absolver o senhor Demóstenes Torres. Concordo. Apesar de ser o voto secreto e ser uma brecha, eu acho que a instituição falará mais alto que o sentimento de defesa do Demóstenes. A instituição Senado. E os internautas que votaram no nosso site concordam com os dois deputados federais. Segundo a nossa enquete, 85,71% dos que votaram, ela não é uma pesquisa, não tem valor de pesquisa, ela conta uma tendência, mas 85,71% acham que o senador Demóstenes Torres deve ser cassado. E apenas 14,29% acham que não deve. Acho até um número alto. 14,29% não acharem que o senador Demóstenes deva ser cassado. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Voltamos para o último bloco do Tema Quente daqui a pouco.